Ana, você está mais atacada do que nunca. Cala a boca. É uma mentirosa. Rodrigo colocou uma arma na minha cabeça. Eu não podia me defender. E ele estava disposto a apertar o gatilho se eu não obedecesse. Tá, chega. Me disse onde ela está. Como ela está? Se você sabe a que horas viaja. Ele não me disse mais nada. Só o que ele me disse é que era o homem mais feliz do mundo. Porque a Valentina Já e chega, ele... mentir. Isso não é verdade. José Miguel, por favor, controle-se. Ivana está Me grávida. desculpe, dona Isabel, mas isso é algo que a cada dia acredito menos. Não vem descontar em mim a sua frustração. Quando vai se convencer de que se a Valentina não aparece, é porque ela está vivendo muito bem com o Rodrigo. Aí não vou ficar mais o herói não, José Miguel. Porque a Valentina agora é mulher do Rodrigo. Basta, Ivana. Entenda isso. Eu nunca vou duvidar do amor de Valentina. Está cego, José Miguel. Não, isso não se chama cegueira. Se chama amor. Amo a Valentina com todas as minhas forças. E por esse amor eu vou ser capaz de encontrá-la. E depois vou matar o Rodrigo com minhas próprias mãos. Meu filho, José Miguel. José Miguel, espera aí. Menino. Ivana! Eu vou falar com o delegado para avisá-lo que Rodrigo Gavilã esteve aqui. Jesus, isso é tão deserto e é um morro alto. Você acha que por aqui vamos encontrar fácil a Dona Valentina? Não podemos ir pelo outro lado, porque lá está o papai com um montão de trabalhadores. Eles podem nos ver. Aham. Não sabemos. Não conte comigo. Dona Eleanor, está em jogo a vida do seu filho. Eta Mundo Bom. Oferecimento. Nova linha 3D Detox Capilar. Para um cabelo saudável, todo. RBS Notícias. Oferecimento. Radar. Qualidade de serviços. O desaparecimento de uma criança no litoral norte. Perícia deve ajudar a polícia a esclarecer o sumiço de um menino de 7 anos há mais de 2 semanas em Balneário Camboriú. Freira suspeita de agredir idosas em asilo prestará depoimento. Safra de soja deve ser a maior da história. A colheita em Santa Catarina vai até metade de abril. Agora os produtores começam a pensar e a se preocupar com a próxima safra. E por enquanto não tem pra ninguém. A Chapecoense venceu mais uma, agora no RBS Notícias. Boa noite. A polícia cumpriu um mandato de busca e apreensão na casa do menino que está desaparecido há pelo menos 2 semanas em Balneário Camboriú. Novos depoimentos estão ajudando a esclarecer o caso. O delegado que investiga o caso diz que o retorno à casa deixou a polícia ainda mais certa de que Ícaro não saiu de lá sozinho. Eram muitos os obstáculos para uma criança de 7 anos. Também não há sinais de arrombamento. A casa é muito bem guardada, é cercada. O portão é alto, é um portão eletrônico que só abre com controle remoto. Os muros são altos. O quarto do garoto foi lacrado pela polícia. Nos próximos dias, peritos do IGP devem analisar os objetos apreendidos. Os policiais apreenderam os mais diversos tipos de materiais, como roupas, aparelhos eletrônicos e móveis da casa, para tentar encontrar vestígios biológicos relacionados ao Ícaro ou às pessoas que tenham estado no local. 3 carros da família devem ser analisados amanhã pelo Instituto Geral de Perícias. E possam indicar se o garoto esteve ou não naquele carro, em que condições ele esteve. Novos depoimentos deixam dúvidas, inclusive sobre o dia do desaparecimento de Ícaro. A mãe conta que viu o menino pela última vez na terça-feira de carnaval, antes de ir para o trabalho. Fui trabalhar, deixei com o padrasto. Quando voltamos, retornamos, ele já não estava mais em casa. A Polícia Civil marcou para segunda-feira o depoimento da freira, suspeita de maltratar 3 idosas no asilo de Laguna. Hoje, uma funcionária foi ouvida. Janine, o que ela disse à polícia, hein?
Fabiana, ela confirmou as agressões. No depoimento, a enfermeira disse que recebia as reclamações das idosas desde setembro do ano passado. A enfermeira disse ainda que comunicou a situação à diretora do asilo. A Polícia Civil já abriu inquérito para investigar a denúncia feita ao Ministério Público. O asilo Santa Isabel, que fica em Laguna, foi fundado há mais de 70 anos e abriga atualmente 37 idosos. A freira, suspeita de cometer os maus tratos, foi transferida para uma instituição em Nova Veneza. Fabiana. No Oeste, região que concentra o maior número de casos de dengue este ano, a Secretaria de Saúde de Chapecó confirmou hoje um caso de Zika. O paciente não pegou a doença em Santa Catarina. A cidade está em situação de emergência por conta de infestação do Aedes aegypti. Hoje, os proprietários de terrenos baldios começaram a ser multados. 11 terrenos foram multados hoje. Ontem, a Prefeitura deu um prazo de 24 horas para que os proprietários fizessem a limpeza dos terrenos. A multa é de cerca de R$1.000, mais o valor do trabalho dos funcionários contratados pela Prefeitura. Chapecó tem mais de 15 mil terrenos baldios, que estão sendo acompanhados pela Vigilância Sanitária. A Polícia Civil de Araranguá apreendeu 2 adolescentes envolvidos na morte de um taxista no último fim de semana. Um deles, que estava foragido da casa de semi-liberdade, confessou o crime. Wagner Mendes Júnior, de 27 anos, foi morto com um corte no pescoço. O carro apareceu no dia seguinte incendiado. No meio oeste, um ponto de ônibus desabou sobre 2 crianças em Campos Novos. O acidente aconteceu depois que um ônibus bateu com a traseira na estrutura. Os 2 meninos ficaram presos embaixo dos escombros, mas tiveram apenas ferimentos leves. Começou em Pomerode a Osterfest. O evento tem a maior árvore de Páscoa do mundo. A Osterbal, Pomerode, tem 18 metros de altura e é decorada com 120 mil casquinhos de ovos. A festa vai até 27 de março e a entrada é de graça. A seguir, deu bastante trabalho, mas a produção de soja deve ser a maior da história. E uma ótima notícia para um dos setores que mais exporta no estado. Os detalhes depois do intervalo. Elisa e Arthur se beijaram pra valer, mas ela não consegue engolir a fama de conquistador do seu agente. Eu não vou mais morar com você, Arthur. Como assim você não vai mais morar comigo? Hoje, totalmente demais. Tchau, tchau, Germes. Olha meu banheiro, que limpinho, compacto, é tão facinho. Pico exclusivo para chegar nos lugares mais difíceis de limpar. Gel adesivo o dia inteiro, proteção contínua para o seu banheiro. Tchau, germes, tchau, problemas. O Cicobi Credisul é uma cooperativa sólida. Em 2015, nós alcançamos R$22.330 mil em sobras. Parte desse valor retorna para nossos mais de 27 mil associados. Cicobi Credisul, associado a você. Bem-vindos ao sítio do Pica-Pau Amarelo. Emília e toda a turma vão brincar pra valer em novas histórias. Essa brincadeira é boa. DVD Brincadeiras do Sítio, também à venda na Loja Globo. Coisa tá pegando fogo, né? Confia no teu marido? Acaso tu confia no teu? Não. Eu não confio. Então estamos empatados. Hoje, depois do Big Brother Brasil, Um flagra no teu marido pegando a da noite. Desde quando você e o Benfica estão se pegando? Ele que tá me pegando, não tenho nada a ver com isso. Eu tô preparada, não tá pegando. se fosse normal, não era essa família. É o nosso erro, entendeu? Santa Catarina se prepara para colher uma safra recorde de soja. O grão foi a aposta dos produtores deste ano e deu certo. A previsão é de um aumento de 10% em relação a 2015. O grão mais esperado desta safra já está no ponto para ser colhido em muitas lavouras de Santa Catarina. Em todo o estado foram plantados 630 mil hectares de soja, 5% a mais que no ano passado.
A produção deve passar de 1.900.000 toneladas para 2.100.000 toneladas. Apesar de aumento na produtividade, o clima atrapalhou e assustou os produtores durante o desenvolvimento do grão. A gente arrastou o plantio bem mais do que a gente costumava plantar, fomos quase que em dezembro lá dentro plantando. Esse ano foi um ano ruim para controlar o excesso de chuva. Nesta lavoura, o produtor colheu no ano passado uma média de 50 sacas por hectare. Este ano pretende colher 10% a mais. O aumento na produtividade se deve principalmente no investimento em adubação. Os produtores investiram para que as lavouras produzissem o máximo possível. Afinal, o preço da saca chegou a R$ 75, agora está em R$ 69. Esperamos fechar entre 55 e 60 sacos. Quem sabe dê para a gente pagar um pouco do prejuízo do trigo e sobrar um troquinho para pensar na próxima safra. Mas para voltar a plantar, os produtores primeiro vão ficar de olho no dólar. Cabe ao produtor ficar aguardando o melhor momento da venda. Muitos deles se resguardaram e fizeram contratos antecipados, garantindo preços. A gente espera que pelo menos consiga receber um pouquinho mais de R$ 70 a saca. E agora a gente vai conversar ao vivo com a repórter Isabel Malheiros, porque tem uma informação que deve ajudar principalmente a região oeste. Nos próximos dias, o governo assina um decreto para reduzir pela metade o ICMS.